palito de dente é um hábito bastante comum. No entanto, é algo que deve ser evitado, porque quando se usa o palito para remover resíduos de alimento entre um dente e outro, se gera traumas nessa gengiva que é tocada por esse instrumento. E esse trauma leva a uma irritação, a uma inflamação gengival. E esse uso contínuo, esse trauma contínuo, vai levando a alterações nessa área de gengiva. E muitas vezes se estendendo essas alterações até a estrutura óssea que está por baixo da gengiva. É interessante a gente abordar esse tema porque é algo que a gente observa com bastante frequência, o uso do palito com muita frequência. Então é importante que as pessoas estejam atentas para que, se o espaço entre um dente e outro está guardando um excesso de resíduo alimentar, é interessante que se observe o porquê daquele espaço está aberto ou daquele espaço entre um dente e outro está permitindo que esses resíduos de alimento estejam ficando guardados com tanta facilidade, se for esse o caso. Então, o palito deve ser evitado. E caso perceba que está havendo um acúmulo de resíduo alimentar entre um dente e outro, é interessante observar o porquê desse espaço excessivo, permitindo a entrada do resíduo com facilidade. O ideal para que se faça a higiene desses espaços entre um dente e outro é o uso de escovas apropriadas e do fio dental, para que dessa forma se faça a higiene dessas regiões, para que ali não fique guardado resíduos alimentares, o que poderá desenvolver cárie e inflamação de gengiva naquela área, mas sendo usado o instrumento e a técnica correta para essa limpeza. Dessa forma, utilizando os instrumentos corretos, se fará a higiene sem trazer riscos a causar problemas de saúde dessa gengiva, desse dente, dessa estrutura óssea que seria traumatizado e danificado com o uso inadequado no caso do palito de dentes. Dentro desse tema do uso do palito, normalmente, quando eu estou num restaurante e observo que alguém terminou a refeição e está usando o palito, provavelmente ela esteja precisando já de uma consulta odontológica, a ida à cadeira do dentista, porque o uso do palito constantemente realmente provoca um trauma imenso numa gengiva que tem entre um dente e outro, chamada papila gengival. Vamos dar uns exemplos? Observe que entre um dente e outro existe uma gengiva chamada papila gengival, que ela passa entre os dois dentes. Então, com o uso constante do palito, o que vai acontecer é que ele, por ter a ponta cônica, no primeiro dia ele vai até uma certa altura, no segundo também. Depois ele vai fazendo com que os dentes eles se separem. Observem que agora ele já está passando e jogando o dente para um lado. É muito comum, observe agora, olha ele movimentando o dente. Então, ele provoca um espaço imenso com o tempo entre um dente e outro, além de provocar essa retração gengival. Essa gengiva, ela sobe e subindo perde a estética gengival. Então, é muito comum hoje encontrarmos o palito já num envelopezinho, onde eu estou com os dedos, se encontra até o site, o telefone da empresa, e ele está aqui dentro do papelzinho, já
atraindo o uso do palito. Tanto é que a indústria, sabiamente, ela já desenvolve outros tipos de palitos. Como, por exemplo, esse aqui, que é um palito de plástico, mas também tem o mesmo efeito ofensivo na gengiva, sobre a gengiva. E ainda no outro lado do palito, observem que ele tem uma aspereza para quando for entre um dente e outro, rodar o palito e trazer o resto de carne ou de fibra que esteja entre um dente e outro. Então, até isso já foi desenvolvido, não é? Umas pontas agudas, aonde, ao ser colocado e rodado, vai trazer os resíduos que estão entre o dente e outro. Porque o micro-resíduo, a escova remove na escovação. Mas o macro-resíduo, se o espaço for grande, então normalmente as pessoas improvisam. Porém, quando existe já um espaço longo, também a ciência odontológica já desenvolveu escovas com cerdas, microcerdas, que podem fazer a limpeza da região mais difícil da escovação. Então, essas regiões mais difíceis, elas podem serem tocadas com a escova interdental, tecnicamente desenvolvida, com cerdas semelhante a nossas escovas comuns. Pode também existir e alguém ter o palito eletrônico, que também faz com que a remoção dos micro-resíduos, mas não deixa de tocar na papila, que ela é muito sensível. O ideal é que ela receba apenas a escovação dental. Quando você tem uma região que reteve micro-resíduo ou macro-resíduo, o ideal é o palito. Então, o uso do fio dental. Corrigindo, o fio dental é o ideal para uma região em que esteja ancorado micro-resíduo ou macro-resíduos, e sabendo usar, você controla ele para que ele não vá com muita força também em cima da gengiva, porque ele pode traumatizar e machucar essa gengiva. A indústria também pensa muito em resolver os problemas de quem está saindo do trabalho, uma refeição fora, no restaurante, numa churrascaria, e já desenvolveu também escovas de uso único. De uso único. Ela já vem com creme dental no meio dela e as cerdas. Então, ao retirar ela do recipiente, já pode ser usado fazendo os movimentos adequados com a escova de uso único, descartável. Mas como até a própria indústria ainda sabe que o uso do palito é muito comum, observe que eles aplicaram ainda um palito no cabo da escova. Imaginem, para fazer
a remoção dos micro-resíduos que se encontram entre um dente e outro. No próprio cabo, no final do cabo da escova, se encontra um palito plástico. Então é preciso ter muito cuidado com o uso dos palitos, seja ele de que material tenha sido confeccionado. O ideal é a escovação. E com isso você terá a sua gengiva e seu dente sem trauma. Então, como podemos ver, independente do tipo de palito, do material que esse palito é confeccionado, ele deve ser evitado. Não é a maneira correta de se usar para fazer a limpeza entre um dente e outro. Então, o palito de dente, ele deve ser evitado. Essa limpeza entre dente e outro deve ser feita, no entanto, usando a maneira correta. No caso, usando o fio dental e as escovas apropriadas, para que assim se tenha a limpeza interdental entre um dente e outro, mas sem trazer risco às estruturas que poderiam ser traumatizadas caso essa limpeza seja feita de maneira inadequada. E mantendo essas áreas limpas e da maneira correta, você terá a boca limpa, a boca saudável e o sorriso feliz.